Olá, boa noite. Venho nesta noite aqui, amadas, dedicar esta palavra ao nosso Abba, ao nosso Paizinho, como forma de louvor e de gratidão a Ele. Por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas e de maneira especial neste dia, pela vida da nega, da Maria Terezinha, nega para nós que somos íntimos dela, que está aí agora no Hospital São José, em Criciúma, acompanhada de 3 pessoas. A minha esposa, Mari, e a pessoa de Jesus Cristo, representada ali, aliás, não só representada, mas não tem palavra para definir o tamanho da representação, porque ele é simplesmente a terceira pessoa da Trindade e ele é simplesmente o Consolador. No Evangelho de João, no capítulo 14, a partir do versículo 15, ele disse o seguinte: veja bem o que diz aqui. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E isso eu falo aqui para pessoas como a Mari, minha esposa, que está acompanhando a nega nesse transplante de córnea. Ambas são pessoas que eu conheço e sei que amam a Jesus e sei que amam porque guardam os mandamentos. Porque se dissessem que amassem, se dissessem que amam a Jesus, mas não guardassem os mandamentos dele, seriam mentirosas. Se elas afirmassem, não, nós amamos a Jesus, mas não guardamos os mandamentos dele, e lembrando que guardar mandamentos, para quem ouvir esta mensagem posteriormente, guardar o mandamento não é ter a Bíblia em casa, nem tampouco tê-la numa gaveta, ou em cima de um criado mudo, de uma estante, de uma mesa, enfim. Não, na cabeceira da cama, não. Guardar os mandamentos, desculpa, é colocá-los em prática. Conseguimos na sua totalidade? Impossível. Porque se nós conseguíssemos colocar todos os mandamentos de Deus em prática na sua totalidade, seríamos perfeitos, e isso é simplesmente impossível, porque há somente um perfeito. Mas por que eu falo estas palavras aqui nesta noite para vocês duas amadas? E também, consequentemente, será uma palavra que trará, sem dúvida, um acalento, posso dizer também, um acalento, mas também uma reflexão, um confronto espiritualmente, porque Jesus ele gosta de nos confrontar. Ele fez muito isso. Aliás, ele fez bastante mesmo isso. Um dos homens que se entregaram a ele, que inclusive participa de um momento muito triste para eles, mas especial demais lá na frente, porque depois eles foram entender, quando ele ressuscitou, que de fato ele era aquele que havia se entregue na cruz do Calvário, e ele era ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Deus que havia se feito carne e se entregou na cruz do Calvário pelo pecado deles, desses que eu vou dizer aqui agora de maneira especial, um chamado Nicodemos. Nicodemos, no capítulo 3 do mesmo Evangelho de João, a palavra vai dizer que ele começa um diálogo ali, ele procura, para começar ele já procura Jesus Cristo na noite. E por que ele procura na noite? Sendo ele ali um principal dos judeus, alguém que tinha renome ali na sociedade da época, alguém que tinha nome e renome, porque ele era um principal dos judeus, ou seja, ele era uma autoridade política, religiosa, alguém influente na época. Só que tem um detalhe, a palavra de Deus fala que ele procura Jesus à noite.
Hoje, quando falta energia, que a gente está, de repente, andando na rua na hora que falta energia, a gente já vê o breu, a escuridão que é. Mas imagina, sempre tem um foquinho de luz aqui e acolá, ainda que discreto, de um farol de carro, enfim, de um celular, de uma lanterna de celular ou algo parecido, que ou mesmo da lua, das estrelas, enfim, que dá uma certa clareada assim. Mas a Bíblia diz que ele procurou Jesus à noite, e naquela época, eu não sei como estava aquela noite, porque a Bíblia não dá detalhes, mas ainda que estivesse ali presente uma lua maravilhosa e até mesmo estrelas no céu naquela noite, não sei se estava nublado, se não estava, se estava chovendo, não estava, a Bíblia não fala sobre isso. Há dúvidas que existem e são dúvidas que um dia serão sanadas todas, porque lá na glória nós teremos todas as respostas, mas isso não é o importante agora. O importante é que a Bíblia diz que Nicodemos procurou Jesus à noite, porque ele tinha vergonha de, sendo ele um mestre da lei, uma autoridade, um principal dos judeus, ele já, inclusive ele mesmo diz no próprio capítulo 3 que ele já era um homem velho. Jesus trava um diálogo ali com ele e Jesus indaga ele acerca de algumas situações, de algumas questões importantes. E Jesus confronta ele ali, fazendo ele refletir a respeito da necessidade de ele nascer de novo. E ele diz para Jesus diz para ele uma hora: Nicodemos, em verdade eu vos digo que se você não nascer de novo, não poderá entrar no reino de Deus. Nicodemos ali diz para ele: sendo eu um homem velho, poderei por acaso voltar ao ventre de minha mãe e nascer de novo? Ele disse: não, Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. E eu falo para Mari e para a nega nesta noite que elas já nasceram da água e do Espírito. E se você que ouvir esta mensagem ainda não nasceu da água e do Espírito, nasça urgentemente, porque o Senhor Jesus quer que você nasça de novo. De novo. Aliás, você vai lendo o capítulo 3 do Evangelho de João e o capítulo 4. No capítulo 3, essa narrativa ali, esse diálogo ali com Nicodemos, e no capítulo 4, um diálogo também tão maravilhoso com a mulher samaritana. Ele vai ali discorrendo e ele vai dizer, por exemplo, para Nicodemos que aquele que é nascido da carne é carne. Ou seja, nascido do pai e da mãe é, claro que é uma bênção, imagina, não tem nem como medir o tamanho da bênção que é. Mas não me qualifica, nem tampouco lhe qualifica, ou qualifica quem quer que seja, como alguém que não precisa fazer mais nada. Não. Jesus disse: se me amais, capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 15, ele diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ou seja, há um condicionamento aqui. Ele nos condiciona dizendo: olha, se você me ama, então guarda os meus mandamentos. E aí, uma vez fazendo isso, praticando os mandamentos, e não tendo a Bíblia apenas como um objeto decorativo dentro de casa, ou usando ela uma vez por semana, e olhe lá, porque a gente vem de um contexto histórico, religioso, enfim, né, que não nos foi ensinado, não nos foi incentivado nos alimentar da palavra de Deus diariamente. Por isso que é confuso para entendermos a palavra quando alguém começa a nos explicar. Foi difícil para mim? Não, foi extremamente difícil. Quando a primeira pessoa que se prestou um dia não mais se contentar em ter a Bíblia dentro de casa como algo decorativo, e que inclusive nunca usava, porque quando ia em algum local onde algum sacerdote pregasse ali, bastava ir ouvir, mas não confrontava, ou seja, não
comparava, não averiguava se de fato aquilo que estava sendo falado é o que de fato estava na palavra. E aí um dia para mim foi bem difícil, porque eu era alguém que era contente, satisfeito, contente no sentido contentamento, não contente de feliz, contentamento, satisfeito com aquele estilo de vida religiosa, até que alguém começou a pregar o evangelho para mim de uma forma genuína e começou a me despertar dizendo: Luiz, leia a palavra, estude, não leia, estude a palavra de Deus. E eu comecei a estudar a palavra de Deus e comecei a estudar e eu entendi que eu sempre disse: eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Mas espera aí, amar a Deus só de boca, por mais que a gente tenha um temor, se bem que temor não é o que eu tinha e não é o que a maioria tem, porque temor é reverência extrema, um respeito extremo. Aliás, não existe palavra em dicionário nenhum. Aliás, se você for para a enciclopédia britânica e pesquisar nos mais completos dicionários da biblioteca, da enciclopédia britânica, você não, que é considerada a mais completa pela maioria dos estudiosos, você não vai encontrar uma palavra para definir o tamanho da honra e da glória, do poder que a Deus é devido e que, portanto, Ele é detentor desta honra, desta glória, deste poder. Portanto, amar a Deus, eu dizia eu amo a Deus, mas espera aí, eu descobri na palavra no versículo 15 do capítulo 14 de João, que ele disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu não guardava. Não, até guardava, mas era guardado dentro de casa. Uma Bíblia que quando a minha mãe morreu, em 2002, mais precisamente dia 29 de janeiro de 2002, passado alguns meses, aquela Bíblia ainda na casa que eu morava, no bairro Uruçanguinha, estava aquela Bíblia lá, Salmos 91. A página do Salmo 91 estava amarelada, seca, dura, enrijecida pela ação do tempo, porque muitos anos ficou ali aberto no Salmos 91. Mas a minha mãe, coitada, também não sabia, também não foi ensinada, ou seja, também foi ali alguém, eu diria uma vítima. Primeiro porque também era analfabeta, né? Não tinha como ler. Mas também teve uma vida difícil. Mas foi pela religiosidade ensinado que bastava ter uma Bíblia em cima de uma estante aberta, que dali emanava algum poder para a casa, para a família, para o lar, enfim. E não é assim que funciona. Então Jesus ele diz no versículo 15 do capítulo 14 de João: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E a Mari e a nega amam a Jesus porque eu as conheço e sei que guardam os mandamentos do Senhor. E aí no versículo 16, por conta de eu e você não só amarmos de boca, mas sobretudo amarmos de fato, guardando os mandamentos do Senhor. Quando nós amamos a Deus, guardando os mandamentos, ou seja, praticando, se esforçando para praticá-los, nós temos como recompensa o que vem no versículo 16. Jesus ele disse no versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E aí no versículo 16 ele disse: olha, então eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, para que esteja convosco para sempre. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque um pouco antes, no versículo 12, ele disse que ele
ele, versículo 12 eu vou ler. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então ele havia ali falado que se nós o amássemos e guardássemos os seus mandamentos, nós não seríamos abandonados em hipótese alguma. Porque ele disse, eu vou para o Pai, ou seja, eu vou voltar para o lugar de onde eu vim, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Pelo contrário, se vocês me amarem e guardarem os meus mandamentos, versículo 16, eu rogarei ao Pai, porque ele já está junto, uma vez que voltou para o lugar de honra, de glória, o céu, o céu do céu, o céu dos céus, ou seja, o lugar mais alto e sublime, o mais alto e sublime trono. Ele, o Senhor, dizendo ali que, no versículo 12, porque eu vou para o Pai. E indo, ele disse, olha, se vocês me amarem e guardarem os meus mandamentos, versículo 16, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. Para sempre. E no versículo 17 ele diz, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Ele está falando aqui de um grupo de pessoas que decidiu não mais se deixar levar pelo curso deste mundo, e a minha esposa, Mari e Nega, são preciosas. E o Senhor nesta noite traz essa palavra para dizer que vocês não estão sozinhas aí, mas que o Consolador, o Espírito Santo, a presença genuína, o poder de Deus, a Shekinah, ou seja, a glória do Espírito Santo de Deus, o poder, a glória, a Shekinah, o fogo do Espírito Santo está sobre vocês. Tanto é que a cirurgia da nega foi um sucesso. E glórias a Deus, eu gostaria muito nesta noite que você, Nega, e você, Mari, recebessem esta palavra no mais profundo dos seus corações. Minha esposa amada, minha irmã Nega amada, a quem eu tenho tanto respeito e gratidão pela sua vida, louvor a Deus pela sua vida. És para mim uma amiga, uma mãe, uma irmã. E, aliás, eu gostaria aqui também de destacar algo. Eu e a Mari somos marido e mulher, mas também somos irmãos de sangue. Como assim? Não é o que você está pensando. É que o sangue que circula nela e o sangue que circula em mim é o sangue do Cordeiro, o sangue carmesim, o mais puro e imaculado sangue, o sangue que foi aspergido na cruz do Calvário sobre a minha vida e sobre a vida da minha esposa e sobre a vida de toda a humanidade. Mas infelizmente, muitos não querem ser aspergidos. Na verdade foram, mas não querem tomar posse desta verdade imutável, porque algo que não muda é irrefutável, não tem como negar, é eterna. Mas é condicionada para quem quer se amar os mandamentos de Deus e guardar os mandamentos dele. Aliás, se amar ele e guardar os mandamentos dele, então ele nos mandará, nos enviará um outro Consolador. E ele já nos enviou. Isso não nos faz melhor do que ninguém. Pelo contrário, falhos pecadores. E a nega não é diferente. Eu e a nega não somos só amigas. Eu não a tenho apenas como uma amiga
que já é algo maravilhoso, ou como alguém que obviamente é mais de idade que a minha pessoa e portanto eu a respeito como se fosse uma mãe, mas eu e a nega também somos irmãos de sangue, porque o mesmo sangue que circula dentro de mim é o mesmo que circula nela. Nem sempre foi assim, porque nós vivíamos neste mundinho como a maioria ainda vive. Ah, mas quer dizer que agora nos tornamos melhor do que os outros, melhores do que os outros? Não, 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 não. Somos falhos e pecadores. Aliás, eu quero pegar aqui uma carona na fala do apóstolo Paulo. Ele dizia: de todos eu sou o pior. E eu digo a mesma coisa. Aliás, hoje não ontem, lá na UPA onde eu trabalho, em Criciúma, estavam numa roda de algumas pessoas conversando ali, eu estava próximo e ouvindo a conversa, um e outro dizendo: ah, tu vai em alguma igreja? O outro: ah, eu vou. Ah, o outro: ah, eu não vou porque não precisa. Ah, não sei e tal, enfim. Aí eu peguei e disse: eu não posso ficar fora disso de jeito nenhum. Eu disse: olha, aproveitando que nós somos profissionais da saúde e estamos dentro da UPA agora, eu vou pegar uma carona aí, se vocês me permitem, nessa conversa de vocês. Posso? Pode sim, Luiz. E eu disse: sabe o que é uma igreja? Ou seja, um local onde as pessoas se reúnem para chorar na presença de Deus, para orar umas pelas outras, para aprender da palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus. Sabe o que é uma igreja? É um hospital, onde só tem doente. E é por isso que eu não saio de lá. É por isso que eu não saio de lá, porque só tem doente. Eu sou uma pessoa que sou doente. O hospital é para doente. Igreja é o hospital para quem é pecador. Ou seja, o fato de nós termos nos arrependido dos nossos pecados e termos decidido, por exemplo, pelo batismo nas águas, que foi uma experiência que nos foi roubada pela religiosidade, não nos faz melhor do que ninguém, não nos faz melhores do que alguém, do que quem quer que seja. Não, 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 não. Isso só mostra que nós sim reconhecemos que somos miseráveis e que necessitamos das misericórdias do Senhor todos os dias e que sem elas nós já teríamos sido consumidos, porque a palavra de Deus fala isso. E por que alguns ainda estão vivos sobre essa terra? Sabe por quê? Não é porque são melhores do que aqueles que já morreram. É porque se eu e você ainda estamos vivos, é porque as misericórdias do Senhor, se você ouvir esta mensagem, Mari, nega, ouvindo esta mensagem, e todos os que ouvirão esta mensagem, saibam de uma coisa: esta palavra é uma palavra que ela é entregue do céu para mim e para você. E se eu tomar posse dessa palavra, e viver esta palavra, e colocar em prática esta palavra, eu vou deixar de ser alguém que apenas digo que ama a Deus, mas que agora guarda os seus mandamentos. E isso não me fará melhor do que ninguém, pelo contrário, isso só irá deixar claríssimo de que eu sou um falho pecador e que entendi que não consigo viver longe da dependência de Jesus, da intimidade com Ele, porque longe dele, longe da intimidade com Ele, eu sou apenas uma alma vivente. É por isso que tem tantas pessoas angustiadas, abatidas. Ah, mas quer dizer que quem se converte a Cristo não se abate, não se angustia? Não, não é isso. O que acontece é que quando alguém que tem intimidade com Jesus, que ama ao Senhor e guarda os mandamentos dele, quando a angústia ou o abatimento vem, esse alguém não corre para as drogas, para a bebida alcoólica, não corre para as redes sociais para de alguma forma tentar se distrair, não corre para desabafar nas redes sociais, não corre para psicotrópicos, medicamentos e medicamentos e medicamentos aos montes, faixa preta, faixa
vermelha, faixa isso, faixa aquilo outro. Não corre para um quarto escuro querendo desistir de tudo e de todos e principalmente de si mesmo. Não. Se você é alguém que guarda os mandamentos, que ama o Senhor e guarda os mandamentos dele, você vive na dependência dele e quando a angústia e o abatimento vem, você não corre para nada disso que eu falei. Você corre e se debruça na presença do papai, do Abba, como diz a palavra. A palavra Abba significa algo muito lindo, íntimo. Significa paizinho, uma relação de pai para com filho. E não a relação do pai terreno para com o filho, porque os nossos pais terrenos foram falhos, são falhos. Por melhores que sejam, são falhos. Alguns nem foram tão bons assim, né? E muitas pessoas trazem feridas abertas na alma por causa de uma relação paterna destruída, quebrada, manchada, extremamente danificada. E por causa deste trauma, destas feridas abertas, acaba depois, quando ouvindo que Deus é Pai, que Jesus quer ser seu Pai de fato, aí acaba criando uma barreira, porque tem feridas abertas, porque só lembrando, só escutando o nome Pai, já aflora dentro do indivíduo uma dor, um trauma terrível por coisas horrendas que talvez viveu na relação de filho para com pai. Mas não, amados, o pai que eu me refiro não é um pai, ele é o pai. Então que nesta noite, o papai, o Abba, o paizinho, possa tocar na sua vida, possa tocar